no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Chegamos mais cedo aqui no Bate-papo político para conversar com o jornalista Beto Almeida sobre o novo cenário político e partidário do Brasil. Em uma das eleições mais apertadas, mais acirradas, mais disputadas dos últimos 32 anos, nós tivemos ao final da noite deste domingo as comemorações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ao longo do dia, os brasileiros, os cearenses se mobilizaram para irem às urnas de forma tranquila, pacífica, segura, e no finalzinho da tarde começou a apuração, gerando ainda mais expectativas e aquele clima de inquietação entre aliados, simpatizantes e eleitores do presidente Jair Bolsonaro e também do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. Ao final da apuração, o jornalista Beto Almeida, Luiz Inácio Lula da Silva, 50,10%. Ao final da apuração, Luiz Inácio Lula da Silva chegou a 50,90% dos votos, enquanto Jair Bolsonaro, 49,10% dos votos. Agora, jornalista Beto Almeida, vem por aí um novo cenário político, um novo quadro partidário que já saiu das eleições do dia 2 de outubro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após ser declarado oficialmente eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral, fez um discurso voltado à reconciliação do país, pregou a reunião das famílias, a unificação das famílias e disse que uma das prioridades será, ou talvez a principal prioridade, é o combate à pobreza, o combate à fome. O desafio é imenso. É preciso reconstruir esse país com todas as suas dimensões. Na política, na economia, na gestão pública, na harmonia institucional, nas relações internacionais e, sobretudo, no cuidado com os mais necessitados. É preciso reconstruir a alma deste país, recuperar a generosidade, a solidariedade, o respeito às diferenças e o amor ao próximo. Trazer de volta a alegria de sermos brasileiros e o orgulho que sempre tivemos do verde e amarelo e da bandeira do nosso país. Esse verde e amarelo e essa bandeira não pertence a ninguém, a não ser ao povo brasileiro. Nosso compromisso mais urgente é acabar com a fome outra vez. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário. Se somos o terceiro maior produtor mundial de alimentos e o primeiro de proteína animal, se temos tecnologia e uma imensidão de terras agricultáveis, se somos capazes de exportar para o mundo inteiro, temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café de manhã, almoçar e jantar todos os dias. Este será novamente o compromisso número 1 do meu governo. Não podemos aceitar como normal que famílias inteiras sejam obrigadas a dormir nas ruas, expostas ao frio, à chuva e à violência. Por isso vamos retomar o Minha Casa Minha Vida, com prioridade para as famílias de baixa renda e trazer de volta os programas de inclusão que tiraram 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. O Brasil não pode mais conviver com esse imenso fosso sem fundo, esse muro de concreto e desigualdade que separa o Brasil em partes desiguais que não se reconhece. Esse país precisa se reconhecer, precisa se reencontrar consigo mesmo. Para além de combater a extrema pobreza e a fome, vamos restabelecer o diálogo neste país. É preciso retomar o diálogo com o Legislativo e o Judiciário, sem tentativa de exorbitar, intervir, controlar, cooptar,
mas buscando reconstruir a convivência harmoniosa e republicana entre os três poderes. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse ainda nesse discurso que a eleição de 2022 foi uma das mais difíceis e uma das mais importantes, ou talvez a mais importante na vida dele e também para o Brasil. De uma das mais importantes eleições da nossa história. Uma eleição que colocou frente a frente dois projetos opostos de país. E que hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro. Esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país. Um discurso em tom conciliador, jornalista Beto Almeida, sem ranço, sem ressentimento, mostrando a maturidade de um homem que aos 77 anos de idade é eleito pela terceira vez presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 60.345.999 votos, contra 58.206.354 votos de Jair Bolsonaro. Uma diferença insignificante do ponto de vista numérico se comparado com o resultado das últimas eleições presidenciais, de todas as eleições presidenciais. 50,90% de votos para Lula, 49,10% de votos para Jair Bolsonaro. Números que mostram ao mesmo tempo, jornalista Beto Almeida, um país dividido por paixões, emoções e também preferências na disputa pela presidência da República. Mas, como já disse o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, é preciso reunificar, é preciso reconciliar, é preciso dialogar e conversar muito, como ele bem fez questão de registrar, em relação ao diálogo que precisa ter com o Congresso Nacional para administrar. Começa daqui a pouco, no dia 1º de janeiro, um novo ciclo na vida política brasileira. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Luzenor, ao vencedor cabe de fato a grandeza. Primeiro, em agradecer pela vitória. Segundo, em reconhecer que ele é o nome que finalmente foi indicado para comandar este país. E lógico, se esperava do discurso do agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva exatamente um pronunciamento com esse tom pacificador, quando ele disse que vai governar para 215 milhões de brasileiros e não apenas para aqueles que votaram nele. É uma sinalização básica, mas é importante que ele tenha dito isso. Importante porque ele sabe exatamente em que condições ele vai pegar este país. Hoje, você citou os números, a diferença mínima é um país altamente dividido. Metade dessa população brasileira fez escolha por um outro candidato, mas ele tem razão no aspecto. Agora não é hora de se pregar divisões, agora é hora de unificar. Não será uma tarefa fácil, claro. Isso vai passar principalmente pelas primeiras ações, pelas primeiras medidas e os primeiros direcionamentos que serão apontados pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Há uma grande expectativa e também uma certa apreensão, Luzenor e ouvintes, porque a gente tem que dizer uma coisa: durante toda a eleição, primeiro e segundo turno, não se chegou a conhecer de fato qual é o plano
de governo do presidente Lula, o que foi traçado, quais são as metas previstas, isso não foi discutido, não sabemos ainda. Há uma certa expectativa num setor importante do país, que é o agronegócio. Eu ouvi esse final de semana declarações de importantes produtores preocupados, por exemplo, sobre como vai ser essa nova relação com o agro, que é um dos setores mais importantes do negócio no Brasil hoje, inclusive para a exportação brasileira. Então tem todo esse cenário a ser construído, mas naturalmente o momento é de se reconhecer a vitória. Eu acho, Luziano, que o país deu uma lição sim de democracia, mostra claramente que a nossa democracia ela está fortalecida. Quem vence tem que saber reconhecer isso, e quem perde mais ainda. Então houve um vencedor, como você bem disse, não importa o quantitativo de votos, importa é que a vontade do eleitor ela deve ser respeitada. O eleitor foi à urna, fez a sua escolha, e contra essa decisão do eleitor não se briga. Eleitor, ele é majoritário na decisão que ele faz, certo ou não, isso é coisa que se pode ser avaliado mais adiante, mas a democracia exige o respeito ao resultado das urnas.